Oi, aqui é a professora Lara Poleto e nós estamos no curso de Prática Baseada em Evidências. Como ler e interpretar artigos científicos. Muito bem, nesta aula 2 nós vamos começar a falar de um tema muito importante que se chama metodologia da pesquisa científica. O que é a metodologia da pesquisa científica? Bom, esse tema, gente, é fascinante. Esse curso, na verdade, a gente dá umas viajadas, tá? É interessante fazer essas viagens aí. Mas, qual é o ponto inicial de uma pesquisa científica? O ponto inicial, na verdade, é a pergunta. Essa pergunta se origina de uma dúvida, de uma curiosidade minha, por exemplo. Então, eu fico com uma dúvida lá na cabeça, né? Será que tal procedimento é legal? Será que se existisse um equipamento que fizesse tal coisa, isso agregaria valor? Eu conseguiria melhorar o paciente? Então, a dúvida, ela gera uma pergunta que gera uma hipótese, tá? E esse exercício todo é o que nós chamamos de metodologia, que nada mais é do que a estratégia que eu vou usar para tentar responder esta pergunta ou para confirmar ou não confirmar uma hipótese. Então, quando a gente pensa em metodologia, a gente é todo o preparo, tá? Tudo que vai acontecer para que eu possa ou não responder uma pergunta. Então, a primeira pergunta é, eu vou pesquisar o quê? Tá? Vou pesquisar. O que eu vou pesquisar? Com quem eu vou pesquisar? Vai ser com quem, né? O que, com quem, onde, quem, por quanto tempo. Então, por exemplo, eu vou pesquisar pacientes entubados. Com quem? Com a equipe que está dentro da UTI comigo. Onde? No hospital que eu trabalho. Quem? Os pacientes entubados com síndrome do desconforto respiratório. Por quanto tempo? Né? Durante, sei lá, eu vou fazer uma coleta de dados que vai durar 2 anos, por exemplo. Então, essa que é a primeira e muito importante pergunta que nós vamos fazer. Eu preciso, sem saber e sem traçar esse tipo de estratégia, eu não vou sair do lugar. Eu vou ser só mais uma pessoa com uma pergunta na cabeça, ok? Bom, dependendo da pergunta, eu vou definir o desenho da minha pesquisa. Então, qual tipo de trabalho? A gente vai ver aqui na sequência da aula os tipos de trabalho que existem e que tipos de pergunta que eles respondem, tá certo? Então, vai ser, por exemplo, um estudo coorte, vai ser um ensaio clínico randomizado, o que vai ser? Então, baseado na minha pergunta, a gente tem alguns desenhos de estudos que são mais indicados. Quais procedimentos eu vou realizar? Então, para eu poder responder essa pergunta, o que eu tenho que fazer? Quais procedimentos vão envolver o paciente ou não vão envolver o paciente? Então, é toda a estratégia. Quais resultados eu posso encontrar? Isso é muito importante, porque quando eu começar a pensar, né, e isso vai virar um projeto de pesquisa, eu tenho que projetar possibilidades de resposta que eu encontre. Né? Eu posso encontrar a resposta X, Y, Z, eu posso encontrar uma resposta que sequer eu ousei pensar sobre ela. E uma coisa que é muito importante é como é que eu vou analisar esses resultados. Porque se eu não sei como analisar, pode ser que eu perca informação. Então, é muito importante saber como é que nós vamos analisar os resultados. Quais problemas ou impedimentos podem ocorrer? Eu tenho que me preparar e tentar evitar todos os problemas que eu conseguir pensar que podem existir, tá? Vamos supor que eu estou fazendo esse trabalho com os pacientes com síndrome do desconforto respiratório e um dos procedimentos que eu vou realizar, eu vou levar esse paciente para tomografia.
E aí, de repente, eu sei se a maca que vai transportar o paciente cabe no elevador? Pode ser, gente, podem ser problemas complexos, mas podem ser problemas assim tão simples que às vezes a gente não pensa, né? Ah, tá bom, vou levar o paciente para lá ou o elevador não fica disponível nesse horário para fazer esse tipo de coisa. Ou eu não tenho o ventilador para poder transportar o paciente para lá, senão eu vou perder a ventilação que eu estava fazendo. Enfim, a gente tem que pensar e prever o máximo de coisas possíveis que podem dar errado. Por isso que muitas vezes é feito um projeto piloto, né? Você faz um teste. Nesse teste simples, você fala, nossa, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado. O elevador vai ter que ser, não pode ser essa maca, tem que ser aquela maca. Tenho que levar esse oxímetro, tenho que levar não sei o quê, não sei quem vai ter que me ajudar. Eu vou ter que acionar o ascensorista 30 minutos antes para ela reservar o elevador para mim, não sei o quê. Eu tô jogando exemplos aqui, mas são coisas que acontecem. Às vezes você vê um trabalho de extrema complexidade emperrar em alguma coisa que ninguém pensou porque era tão inimaginável e simples, né? Porque a gente começa a aumentar o grau de complexidade ali das coisas que a gente vai pensando, e às vezes a gente não pensa no simples, no degrau que nós vamos ter que pular o degrau com a maca. E esse tipo de coisa, gente, acontece. Outra coisa muito importante é o orçamento. Quanto que eu vou gastar? Porque adianta eu começar um negócio aí, putz, não tenho dinheiro para fazer, né? Então, eu tenho que saber quanto que eu vou gastar, todos esses problemas envolvidos aí nesse orçamento de como que eu vou solucioná-los, certo? E uma das formas que a gente tem para nos ajudar a fazer todo esse planejamento é quais são as pesquisas que já existem relacionadas ao assunto. Então, alguém já pensou no que eu pensei? Alguém já conseguiu responder isso? Se conseguiu, de que forma? Eu estou satisfeita com essa resposta? Ou eu quero ir mais a fundo? Ou eu quero reproduzir? Ou eu quero ver se esse aspecto aqui também participa ou não desse contexto? Então, quando a gente começa a pesquisar, vai abrir horizontes para a gente, né? E aí a gente vai começar a ver onde as pessoas que tentaram trilhar esse caminho antes de mim tropeçaram. Então, é fundamental fazer uma pesquisa para saber se alguém já fez algo parecido, para ver onde essa pessoa encontrou os seus impedimentos, para que eu possa tomar todas as precauções e evitá-los. Então, vejam que a metodologia é toda a estratégia que eu vou fazer. Quanto mais detalhada, quanto mais minuciosa, maior a minha chance de sucesso em conduzir uma pesquisa. Eu tinha um professor que falava isso tudo de um jeito que eu gosto muito e que eu trouxe para a minha vida, né? Quando a gente fala de metodologia, a gente está falando de fazer a rede de pesca certa para o peixe certo. Então, se eu quero pescar sardinha, o buraquinho aqui da minha rede tem que conseguir segurar a sardinha, tá? Qual é o problema nisso tudo? O problema nisso tudo é que às vezes eu não conheço a sardinha. Às vezes ninguém nunca viu a sardinha, eu não sei o tamanho que ela é. Então, a metodologia é a estratégia que eu vou fazer, é a rede de pesca que eu vou tecer para pegar o peixe que eu quero pegar. Então, tenham isso em mente, que essa informação eu acho que nos ajuda a entender muita coisa. Vamos falar um pouquinho aqui de alguns pontos que envolvem metodologia e, claro, nós vamos nos ater aos mais corriqueiros no nosso dia a dia, tá bom? Então, um ponto que é necessário falar é sobre bias ou viés. O que é bias ou viés?
é a chance de erro. Então, toda pesquisa tem chance de erro. E nós fazemos o que com toda a metodologia? A gente evita que o erro aconteça, mas a chance dele acontecer existe. Então, bias e viés significa erro em pesquisa, tá? E a gente vai fazer de tudo para evitar esse erro. E aí nós temos os grupos que normalmente envolvem a pesquisa, grupo controle e grupo experimental, também chamado de casos. Bom, o grupo controle é o grupo que eu vou usar para comparar, tá? Então é o grupo que vai fazer o quê? O tratamento que já é visto hoje como o gold standard, que nós vamos falar em algum momento, que é o padrão ouro. O que é isso? Então, você tem, por exemplo, pacientes com diabetes. O uso de insulina é padrão ouro para tratamento de diabetes, não é? Então, o grupo controle é esse grupo, onde eu vou fazer o tratamento padrão para depois poder comparar com a coisa nova. O que é coisa nova? É o que vai acontecer com o grupo experimental. É o grupo onde eu vou fazer uma intervenção diferenciada, né? E para saber se ela é boa ou não, eu tenho que comparar. Eu vou comparar com quem? Com o grupo controle. Randomização. A randomização é você deixar a coisa aleatória. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a aleatoriedade dentro da pesquisa. É necessário que exista aleatoriedade dentro de uma pesquisa. Por quê? Porque eu não posso ser tendenciosa, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma pesquisa sobre câncer de mama, tá? Vou fazer uma pesquisa sobre câncer de mama. Aí eu tenho o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, eu tenho 10 mulheres e 5 homens. No grupo 2, eu tenho só homem. Onde vocês acham que vai ter incidência maior de câncer de mama? No grupo que tem mais mulher, tá? Por quê? Porque essa doença, ela tem uma incidência muito maior no sexo feminino. Ok, homem pode ter câncer de mama, tá bom? Mas claro que a incidência é muito maior na mulher. Então, se eu pegar um grupo que tem um monte de mulher e se eu pegar um grupo que tem um monte de homem, provavelmente o grupo que tem mais mulher vai ter mais câncer de mama. Então, eu não posso nunca deixar que isso aconteça. Se eu montar 2 grupos assim para comparar, eu estou sendo tendenciosa, né? Eu estou interferindo no resultado, porque com certeza o grupo que tem mais mulher, a prevalência vai ser maior. Então, o que é aleatoriedade na pesquisa? É o evitar que ocorra tendência, porque a tendência é o quê? É um viés. A tendência, se tiver tendenciosidade de grupo, de idade, né? Por exemplo, eu quero pesquisar Alzheimer. Aí eu tenho um grupo com idosos e eu tenho um grupo com crianças de 5 a 10 anos. Qual grupo vai ter mais Alzheimer? Com certeza o grupo de idosos, né? Então, se eu faço esse tipo... Claro que eu estou exagerando aqui no exemplo, mas é para vocês pegarem o espírito da coisa. Então, assim, sempre que existe uma tendenciosidade, a chance de erro aumenta muito. E isso joga um trabalho no lixo. Então, para que a gente tire a tendenciosidade, para que os fatos se devam ao acaso e para que eles estejam mais próximos da verdade, eu preciso de fenômenos aleatórios, certo? Nesse sentido é que entra a randomização. O que é a randomização? A randomização tem diversos tipos de técnicas onde você vai separar quem vai para um grupo, quem vai para outro grupo, tá? Então, quando a gente separa quem vai para um grupo, esse vai para um grupo, esse vai para outro grupo, mas por que você escolheu ele para ir para esse grupo?
Não, eu não escolhi, ele foi randomizado, ou seja, pode ser um sorteio simples. Então, existem várias técnicas de randomização. Tem a técnica que é, por exemplo, um sorteio simples. Você sorteia lá, grupo A, você vai para o grupo A, grupo B, você vai para o grupo B. E existem técnicas mais elaboradas de randomização, que garante que tenha, por exemplo, mais ou menos homens e mulheres no grupo A e no grupo B sejam equivalentes, que a idade do grupo A seja equivalente à idade do grupo B, e por aí vai, tá? Então, é interessante vocês saberem que existem várias técnicas de randomização e que a randomização é a escolha aleatória para que se vá para um grupo ou para outro grupo, e isso diminui a chance de viés ou a chance de erro. Crossover. Crossover é quando o próprio indivíduo é controle dele mesmo. Então, por exemplo, eu sou diabética e eu faço tratamento com metformina, tá? Só que querem testar uma nova droga para diabetes. Então, o que eu faço? Eu trato com metformina, aí eu faço ali uma etapa do trabalho, tomando a metformina, faço os exames, faço isso, faço aquilo. Então, nesse momento que eu estou tomando a metformina, eu sou o grupo controle, tá? A partir de determinado momento, agora eu vou trocar pela droga nova que veio. Troquei pela droga nova, vou fazer todo o acompanhamento, exames, não sei o que, não sei o que. Só que agora que eu estou tomando a droga nova, eu sou o grupo experimental, porque eu estou recebendo uma intervenção diferenciada. Tá? Então, o crossover é quando o próprio indivíduo é controle dele mesmo, que seria, teoricamente, o melhor controle possível. Ninguém pode ser mais parecida comigo do que eu mesma. Então, se eu consigo ser o meu próprio controle, eu vou saber se essa droga foi melhor que a metformina para mim ou não. Então, o crossover é quando os mesmos indivíduos são controle e são experimental. Tá? Os próprios indivíduos são controles dele mesmo, esse é o crossover. Então, nesse caso, não faz sentido eu ter uma randomização, porque eu vou passar pelas duas experiências, pelo tratamento convencional e pelo tratamento novo, né? Ou intervenção convencional e nova intervenção. Amostra. A amostra são os indivíduos que serão escolhidos para a pesquisa. Tá? Então, por que chama amostra? Porque dentre uma população, eu vou tirar alguns indivíduos que vão servir para representar o todo. Então, a amostra tem que ser um grupo populacional que represente o todo para que eu possa extrapolar o que aconteceu com esse grupo para o todo. Muito bem. Então, a gente tem algumas técnicas para conseguir encontrar a amostra, que seriam os critérios de inclusão e os critérios de exclusão, por exemplo. Então, critérios de inclusão e critérios de exclusão servem para a seleção da amostra. Então, o que seriam critérios de inclusão? Por exemplo, para entrar nesse estudo, o que inclui o indivíduo num estudo? Para entrar nesse estudo, o indivíduo tem que ter acima de 18 anos, enfim, depende do que você quer estudar. Vamos falar lá, por exemplo, do câncer de mama, tá? Para entrar nesse estudo, tem que ter acima de 18 anos, não pode ter histórico pregresso de câncer, enfim, eu vou colocar todas as características que eu quero, tá? E critérios de exclusão. Olha, para não ter problema de confundir, né? Que nem aquele exemplo que eu citei antes, que tinham homens e mulheres no grupo, o que eu vou fazer? Exclui-se todo indivíduo do sexo masculino aqui, porque eu quero só ver a incidência do câncer de mama nas mulheres e como o desenrolar dessa história nas mulheres. Tá? Então, por exemplo, eu posso colocar como critério de exclusão sexo masculino. Então, o critério de inclusão é o que inclui a pessoa no grupo e o critério de exclusão é o que tira ela da amostra, caso esse fator possa ser um confundidor na hora de ver os resultados. Certo? Então, com esses aspectos, eu vou, então, escolher o grupo, a amostra, que vai representar o todo.
E aí a gente tem uma coisa que se chama N. O que é N? É o tamanho da amostra. Ou seja, quantos indivíduos tem nessa amostra. Tá? Se eu falo N é igual a 20, eu estou falando, nesse trabalho participaram 20 indivíduos. E muitas vezes a gente tem a descrição de como se chegam naqueles indivíduos. Então você tem, né, o grupo populacional que vai ceder a amostra para você, como essas pessoas chegaram a fazer parte da amostra, né? Então os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, quem foi incluído, por que foi incluído, quem foi excluído, por que foi excluído, se houve perdas de população no trajeto, tal, e no final quantos sobraram, esse é o N, que é o tamanho da amostra. Aí a gente tem uma classificação também que chama multicêntrico. O que é um estudo multicêntrico? É um estudo que é feito em mais de um centro. Então, por exemplo, esse estudo foi feito na UTI do Hospital X do Brasil, na UTI do Hospital Y da Argentina e na UTI do Hospital Z lá do Chile. Ou pode ser 3 hospitais dentro do mesmo país, enfim. É que normalmente os trabalhos multicêntricos, eles envolvem vários países e tudo mais, né? Então, ser multicêntrico significa que a população, né, escolhida e que foi submetida a uma intervenção, foi feito nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Qual é a vantagem de um estudo multicêntrico? Eu consigo um N maior. Né? Porque se o meu hospital só tem capacidade de colher esses 20 pacientes, mas e se eu tiver 5 hospitais que conseguem colher esses 20 pacientes, eu vou ter um N de 100, que é muito mais representativo do que o meu N de 20. Então, o estudo multicêntrico, ele tem a vantagem de conseguir um tamanho de amostra maior. Tá? Qual é a desvantagem do estudo multicêntrico? Tem que tomar muito cuidado para que todos os centros realizem exatamente as mesmas coisas, do mesmo jeito, os mesmos procedimentos, os mesmos exames, tudo tem que ser, o protocolo ele tem que ser rigidamente seguido, passo a passo e igualmente entre todos os centros, senão aumenta a minha chance de erro, ou seja, aumenta o viés. Tá bom? Então, se a gente fizer um estudo multicêntrico bem controladinho, né, seguindo bonitinho aí o protocolo, atualmente, quando a gente tem estudos multicêntricos muito grandes, o pessoal tem feito treinamento, tá? Então, esse centro vai participar do estudo? Vai. Então, vai um responsável ali e treina toda a equipe que vai participar daquilo. Para quê? Para diminuir o viés. Né, diminuir a chance de erros, se todo mundo seguir direitinho, estiver treinado, sabendo o que está fazendo, a chance de erro vai ser menor. A gente tem estudos descritivos e analíticos. Os estudos descritivos, eles apenas descrevem um fato. Olha, aconteceu isso, isso e isso, ponto. Já os estudos analíticos, eles descrevem e analisam. Então, olha, aconteceu isso, 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 e eu acho que foi por causa disso, por causa daquilo, ou tal coisa interferiu, não sei o quê. Então, além de eu descrever um fato, eu estou analisando o fato. Nós temos estudos observacionais e experimentais. O observacional, mesma coisa, eu só observo um fato, eu não realizo nenhum procedimento, eu só observo o que está acontecendo. Já o experimental, não. O experimental eu vou fazer uma intervenção com os pacientes, por exemplo, tá? Então, normalmente é o trabalho experimental que tem o grupo experimental e que tem o Gold Standard. O que é o Gold Standard? Ou padrão ouro, como eu falei para vocês já, é o tratamento que já está estabelecido na literatura e que eu posso considerar como tratamento padrão para aquela situação. Não só padrão, mas padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento para aquela situação. Então, isso é muito usado, por exemplo, quando eu quero testar novas terapias, né? Que nem o exemplo que eu dei, eu tenho aí um grupo que toma insulina, veio um medicamento novo. Como é que eu vou saber se isso é bom? Eu vou comparar com o que é feito hoje, com padrão ouro. Então, eu vou comparar a droga nova com a insulina.
Então, o Gold Standard é o padrão ouro, é o tratamento que já está, digamos assim, sacramentado, que vai fazer o quê? Vai fazer parte do grupo controle. O grupo controle é que faz o tratamento Gold Standard. E o grupo experimental é que faz a nova intervenção. E aí eu posso comparar os dois para saber se ele foi tão bom quanto, foi melhor ou foi pior. Tá bom? E isso pode envolver vários aspectos. Pode ser, a droga, vamos supor, uma droga nova é lançada e eu estou comparando ela com a insulina. Olha, ela foi tão boa quanto a insulina. Só que a insulina custa X e a droga nova custa 10X. Então, compensa eu trocar a insulina por uma droga que vai ter o mesmo efeito, só que custando 10 vezes mais? Então, todo esse tipo de coisa pode ser analisado num trabalho, tá? O que vocês precisam saber é que o grupo controle faz o quê? O Gold Standard, que é a técnica ou o tratamento, enfim, que está sacramentado na literatura. E o grupo experimental é o que faz a nova intervenção. O que é placebo, gente? Placebo é uma intervenção nula, tá? Onde você só quer ver o efeito da pessoa saber que está em tratamento, se aquilo faz algum efeito para ela. Então, por exemplo, um exemplo muito comum de placebo são as, entre aspas, pílulas de açúcar, né? Então, o grupo A vai tomar um remédio X e o grupo B vai tomar pílulas de açúcar. E aí eu vou comparar os dois. Muito bem. Então, o efeito placebo é algo do tipo, essa pessoa, só de saber que ela está tomando o remédio que ela está se tratando, ela vai ter uma melhora clínica, tá? Ok. Porém, o uso do placebo atualmente, ele tem sido muito avaliado por questões éticas, né? Então, há um bom tempo atrás, o pessoal comparava novas drogas com um placebo. Então, um indivíduo, por exemplo, eu estou com colesterol alto, né? Inventaram uma droga nova. Um grupo vai tomar pílulas de açúcar, o outro grupo vai tomar a droga nova. Então, se a chance da droga nova ser melhor do que o placebo é muito maior, porque, na verdade, o placebo, eu não vou estar fazendo uma intervenção verdadeira, seria uma intervenção mais psicológica. Olha, você vai melhorar porque você está fazendo tratamento, tá? Mas não uma intervenção química, né? Eu não tenho a química da droga agindo no meu corpo para ter um efeito. Então, diante disso, hoje em dia, não se usa placebo para muitas coisas que no passado já foram usados, né? Por quê? Porque é antiético deixar um paciente sem tratamento. Por isso que hoje, o que é o Gold Standard? Se tem uma droga nova, eu vou comparar com quem? Com o tratamento estabelecido e sacramentado, o Gold Standard, não com um placebo. Existem algumas situações que o placebo se aplica? Sim, elas existem, tá? Mas não é mais como foi um dia, onde todo mundo toma placebo e compara com outra coisa. Porque, como eu falei para você, se eu estou comparando, por exemplo, a insulina com uma droga nova, eu já sei o que a insulina faz, né? Eu sei quanto ela custa, eu sei como, ou às vezes a acessibilidade. Mas a insulina é injetável, esse outro remédio, eu não preciso injetar. E ele tem a mesma eficácia da insulina. Tá, mas se ele custa mais, vai ser viável, não vai ser, né? Mas o importante é o seguinte, que a pessoa que está participando do estudo diabético, ele está em tratamento, seja com o tratamento Gold Standard, seja com a nova terapia proposta, mas ele está sendo tratado. O que eu não posso fazer é com um paciente que está doente, que já tem uma doença, ofertar um tratamento e nada, que seria um placebo. Aí é uma questão antiética, tá? Então, em algumas situações, por exemplo, eu que trabalho em terapia intensiva, praticamente eu não leio nunca trabalhos que contenham placebo.
Porque se eu estou dentro da terapia intensiva, esse intuba, esse não intuba, esse eu ventilo, esse eu não ventilo, eu dou uma pílula de açúcar, é inviável. Existem algumas áreas que se usam mais placebo por causa da natureza da pesquisa, então tem todos esses aspectos a se analisar, tá? Mas deixar simplesmente um paciente que necessita de tratamento sem tratar não é permitido porque não está dentro da ética da pesquisa. Existem trabalhos retrospectivos e prospectivos. O que é o retrospectivo? É o cara que olha para trás, tá bom? Então, o retrospectivo, tudo já aconteceu. O que tinha que acontecer já aconteceu, o desfecho aconteceu e eu tô aqui hoje, eu vou olhar tudo o que aconteceu. Não tem nada que vai acontecer de hoje em diante. Eu só estou analisando dados do passado, dados que já ocorreram. O estudo prospectivo, não. O estudo prospectivo, o desfecho ainda não aconteceu. Então, podem haver informações do passado? Podem haver. Só que a partir de hoje eu vou ver o que acontece para frente. Então, esse é o estudo prospectivo, tá? Trabalho cego. O que é o trabalho cego? O trabalho cego, a gente chama de cego num trabalho, quando alguém não tem informação para que grupo pertence. Então, por exemplo, o paciente, ele vai lá, sorteia, eu vou ser do grupo A ou vou ser do grupo B. Ele não sabe, ele sorteou o grupo A, ele não sabe se o grupo A é insulina ou é a droga nova. Já que a gente está dando esse exemplo, vamos seguir. O grupo A, eu vou tomar uma injeçãozinha na barriga, mas eu não sei se essa injeção é insulina ou é a droga nova que está sendo testada. Então, quando alguém não sabe a que grupo pertence, isso a gente chama de cego. Normalmente a gente chama de trabalho duplo cego e tem também o triplo cego, né? O cego é quando o paciente não sabe o que ele está usando. O duplo cego, o paciente não sabe e quem está fazendo o estudo não sabe se aquele paciente está no grupo A ou no grupo B, tá? Então, por exemplo, eu sou a responsável por essa pesquisa e eu tô aqui, eu sei que esse paciente, eu vou entregar uma caixinha para ele, né, que vai ter o medicamento que ele vai usar, mas eu não sei se ele é grupo A ou grupo B. Tá, aí ele, por exemplo, ele sai da minha sala, ele vai lá na sala da enfermagem, a enfermeira pode saber. A enfermeira vai explicar, olha, o senhor vai usar isso dessa forma, assim, assim, tal horário, durante tantos dias, tá. Ela sabe qual droga ele está usando e vai orientar. Mas eu que sou a pessoa responsável ali pela coleta de dados do estudo, não sei se o que veio na caixinha para ele é insulina ou é a droga nova, por exemplo. Por quê? Porque eu quero diminuir a tendenciosidade. Então, por exemplo, se eu sou o pesquisador e eu sei que essa pessoa está usando a droga nova, de repente, a minha vontade dessa droga nova dar certo é tanta que eu acabo influenciando na avaliação, né? Então, o paciente fala, olha, eu senti uma dorzinha de cabeça, eu falo, esse cara é do grupo da insulina, tá vendo? A insulina tá dando mais efeito colateral, papapá. Por quê? Porque, como eu sei, é inerente do ser humano, não é que eu tô com vontade de estragar o trabalho. Não, é inerente do ser humano, né? Se eu não sei o critério que eu vou usar, né? Porque se eu não quero que o cara da droga nova piore. Então, e eu não sei se ele está tomando a droga nova ou não. Então, para eu falar que ele piorou, eu vou estar sendo super ultra criteriosa para falar. O mesmo se aplica a uma pessoa que, por exemplo, ela vai avaliar o raio-x do paciente. Nossa, né? Ela vai ser criteriosa, ela vai analisar um tomo. Ela vai ser super criteriosa. Então, assim, se a pessoa que está fazendo algum tipo de análise clínica, de exame, né, principalmente exame de imagem, que tem uma subjetividade, todos os exames que têm uma interpretação de quem está analisando, nossa, isso é super legal que a pessoa esteja cega no trabalho, que ela não saiba para que grupo pertence, para ela não ser tendenciosa. O triplo cego é quando
O paciente não sabe, o cara que está conduzindo, né, alguma análise do trabalho não sabe, e o estatístico também não sabe. Então, quando ele receber aquele monte de dados e planilhas e coisa, ele vai fazer análise, mas ele não sabe de que grupo que é. Então, o cara também vai ser, assim, super criterioso, não vai deixar a tendenciosidade dele influenciar. Então, eu costumo dar um exemplo, assim, né, que acontecia na minha casa para a gente entender isso. Eu tenho um irmão mais velho, então, minha mãe trazia, por exemplo, um pedaço de bolo, ou, né, de chocolate. Ela chegava do trabalho, trazia um pedacinho de bolo de chocolate. Meu Deus do céu, era uma briga, gente. Não, porque eu vou comer. Meu irmão, não, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Aí, ele era mais velho, ele cortava o bolo, o que que acontecia? Sempre o pedaço dele era maior que o meu, eu ficava louca da vida, né? E aí, ele era mais velho, né, mais forte, menino, ele catava o pedaço de bolo dele e saia correndo, eu sempre me lascava. Até um belo dia que a minha mãe, em sua sabedoria, instituiu uma regra em casa. E ela falou assim, um reparte e o outro escolhe. Pronto, o que que minha mãe fez? Ela colocou esse caráter de cego no pedaço de bolo. Entendeu? Porque aí, o que que acontecia? E meu irmão normalmente cortava, continuou cortando o bolo, mas ó, meu irmão virou engenheiro. Então, você imagina quantos cálculos ele fazia milimetricamente para cortar o bolo em duas partes exatamente iguais, porque ele não queria, né? Se ele cortasse errado um pedaço maior que o outro, eu ia escolher o pedaço maior, não é? E tchum, e ele ia ficar com o pedaço menor. Então, gente, mas o negócio passou a ser, assim, tão milimetricamente calculado, entendeu? Sem tendenciosidade, bolo maior para um lado nem para o outro. Então, o negócio passou a ser perfeito. Então, esse é o melhor exemplo que eu acho para a gente ver quando você tira a tendenciosidade. Né? Quando não existia essa regra, ele era tendencioso, ele cortava um pedaço de bolo maior e saia correndo. Quando minha mãe instituiu essa regra na minha casa, o negócio passou a ser ali, entendeu? Por quê? Porque tem que ser certinho. Então, o cara que está analisando lá o exame, ele vai ser o meu irmão cortando o bolo, entendeu? Porque ele não quer errar nem para um lado nem para o outro. Então ele vai, ele vai buscar lá no âmago do ser dele todos os recursos para fazer uma análise muito criteriosa e sem nenhuma tendenciosidade. Então, isso é legal quando a gente coloca essa parte de cegar pessoas dentro de um estudo. Tá? E nós temos os estudos primários e os estudos secundários. O que são os estudos primários? Os estudos primários são os estudos clássicos, né? São os estudos feitos com o paciente. Então, os estudos que a gente está mais acostumado aí. Então, pega o paciente, faz tal intervenção, mede isso, vê aquilo. Esses são os estudos primários. E os estudos secundários? Os estudos secundários são estudos de estudos. Então, o estudo secundário não vai estudar pacientes, o estudo secundário vai estudar outros estudos. Então, por exemplo, eu quero ver o efeito, sei lá, da insulina. Então, ele vai pegar todos os trabalhos primários que foram feitos com pacientes e vai fazer uma nova análise ou até mesmo uma nova estatística. Então, o estudo primário é aquele que estuda paciente. Estudo secundário são os estudos que estudam estudos. Ó, estudos que estudam estudos. Tenta falar aí, essa frase não é fácil.